Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Veja por que o ArasSuper continua investindo para que você tenha qualidade, pontualidade e praticidade. Não só você, mas também sua família. Tá, não deu problema agora, a gente coloca depois, tá? No finalzinho do bloco. Tenho o prazer de conversar agora com o apoio do ArasSuper e do Aramix com o deputado Daniel Zen, líder do PT na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bom, Muniz? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Prazer é meu. Deputado, afinal de contas, como é que vão os embates entre oposição e situação lá no plenário da Assembleia? Olha, Muniz, sempre bastante interessante, né? Bastante acalorados. Acho que a oposição tem se colocado sempre na defesa dos interesses da população, do povo, né? Nós temos feito uma oposição crítica, sem ser aquela oposição insana, né? Se você for analisar os votos, os nossos votos da bancada de oposição, junto com a bancada independente, são votos que, no mais das vezes, são favoráveis aos projetos de lei que o governo encaminha. No entanto, quando há conflitos, né? Quando consideramos que existe um conflito entre os projetos de lei do governo e o interesse efetivo da população, a gente tenta fazer as emendas, tenta alterar, modificar, melhorar esses projetos. Nem sempre a gente consegue, porque em algumas vezes eu cito esse episódio recente da polêmica sobre o reajuste, né, salarial dos servidores públicos. Nós entendíamos que era possível fazer uma proposta melhor do que a proposta que o governo estava apresentando. Provamos isso com números, com dados, com cálculos, com projeções da Receita, com projeções sobre a arrecadação tanto do Fundeb quanto do Fundo de Participação dos Estados, como do ICMS. E talvez o fato de nós já termos feito parte do governo nos ajuda a conhecer os dados, a lidar com as informações. No entanto, o governo insistiu numa tese que é uma tese de catástrofe, né? Uma tese de terra arrasada, de que o Estado não ia superar as expectativas de arrecadação, por isso só poderia oferecer aqueles míseros 5% de reajuste geral anual. Eu conversei com alguns integrantes da equipe econômica, notadamente com o secretário de Fazenda e com o ex-secretário da Casa Civil, e eles foram além. Ele disse que não era só a questão de termos ou não um aumento na arrecadação. É que, segundo eles, há uma previsão de queda de receitas. Por isso que eles, segundo, não podem trabalhar com essa... Essa previsão é mentirosa, né? Essa previsão ela já caiu por terra com a arrecadação realizada dos primeiros 3 meses do ano. Janeiro, fevereiro e março, teve um incremento na receita, além do que estava previsto na lei orçamentária anual, muito superior, né? Então, Aí ele diz assim, olha, mas vai cair o IPI, né, por conta a arrecadação do IPI ela é mínima. E se você reduz o IPI para estimular o consumo, naturalmente você aumenta o ICMS. Então, o governo ele trabalhou com uma tese, ele construiu uma narrativa, uma tese de que vai haver uma queda de receita e nós já estamos no 4º mês do ano e essa queda de receita não se observou. É claro que no mês de setembro, no mês de agosto, você tem um comportamento da receita um pouco mais estacionário, um pouco mais deficitário, que se recupera no final do ano, dadas as festas de final do ano, Natal, Réveillon, o mês de janeiro também. Esse comportamento pendular da receita a gente conhece bem, Muniz, né? Mas quando você tira a média ponderada ou a mediana, enfim, estabelece ali um desvio padrão, as nossas projeções mais pessimistas apontam para um crescimento significativo das receitas, seja do FPE, seja do ICMS, seja do Fundeb. E eu não estou trabalhando com projeção otimista, com projeção irresponsável. Estou trabalhando com projeções conservadoras, com projeções, diria até pessimistas, mas as nossas projeções mais pessimistas são muito melhores do que a tese, a projeção com que o governo vinha trabalhando. Então, é diante do esforço que vocês defendiam, ou continuam a defender a tese de que era possível chegar pelo menos aos 10, é isso?
No mínimo, 10%? no mínimo aos 10% para os servidores de uma forma geral e para os trabalhadores em educação que fosse aplicado os 33,24% do piso nacional do magistério, que foi estabelecido, que é estabelecido por lei, que segue uma fórmula, um cálculo que está descrito nessa lei, então não é um número aleatório. Esses 33,24% não saiu da cabeça do presidente da República ou do ministro da Educação. Ele saiu de um cálculo que é feito através de uma lei que foi aprovada no ano de 2008, lá atrás, no governo do ex-presidente Lula. E que o STF já julgou ela constitucional, esse julgamento foi no ano de 2013. A data que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como início da vigência dessa lei do piso do magistério é 2011. Então, é uma lei que vem seguindo. Esse reajuste ele vem acontecendo. Tem anos que o reajuste é menor, tem anos que é maior. E ele é de cumprimento obrigatório pelos estados e pelos municípios. Então, a nossa tese é que para o servidor público em geral, no mínimo 10%. E para o servidor público da educação, os trabalhadores em educação, professores, profissionais de apoio, daria para colocar o reajuste do piso, os 33%, com repercussão geral na tabela. O que aconteceu é que apenas o trabalhador, o servidor, que ganha o salário do piso, ou seja, que tem formação de nível médio em magistério, que recebeu esses 33%. Quando você vai avançando na tabela, nas letras da tabela, né, nas referências salariais da tabela, esse percentual ia diminuindo. E isso se reproduziu na tabela do professor de nível superior, do apoio nível 1, nível 2, nível 3, enfim. Começava ali com 33%, mas na última referência da tabela já estava em 8, 9. É por isso essa reação tão negativa da educação, mesmo sendo, em tese, a pasta, ou seja, o setor que teve um reajuste bem maior em relação às outras categorias? É porque teve mesmo, Muniz, um reajuste maior, mas é porque quando você fica 4 anos sem reajuste, com seu salário congelado, você espera que essa reposição ela seja, no mínimo, equivalente à perda inflacionária desse mesmo período. Então, a inflação acumulada desses 4 anos é de mais de 23%. Então, o que o trabalhador espera é o quê? Olha, eu quero ver o meu salário recomposto do ponto de vista do poder de compra dele, ou seja, o que eu deixei de poder comprar por conta da inflação, eu quero recuperar isso. E eu quero ter pelo menos alguma coisa de ganho real. E o que os trabalhadores tiveram, seja da educação, seja de qualquer outra área, da segurança, da saúde, da administração, da produção, o que eles tiveram foi muito inferior à perda da inflação nesses 4 anos, desde que houve o último aumento, que foi lá em fevereiro de 2018, ainda no último ano do governo Tião Viana. Sobretudo que a turma estava acostumada, Muniz, nos nossos governos, ano sim, ano não, ou seja, a cada 2 anos, a gente tinha uma negociação que repunha a inflação acumulada daquele intervalo e algum ganho real. Então, a turma estava acostumada com esse hábito. Então, quando você vem com uma política diferente disso, causa muita frustração e muita zanga também. Tá. A experiência que o senhor teve como gestor, como secretário de Educação, e a experiência que o senhor tem como operador de direito, o senhor é formado em Direito também, e a vida parlamentar. Perfeito. Diante de tudo isso, o senhor acredita, sem vender sonhos, Claro. acredita numa resposta positiva do Judiciário em relação ao mandado de segurança? Interposto pelo sindicato? Não sei, porque existe uma interpretação mais convencional, né, mais literal da lei, né, que diz que o piso do magistério, por exemplo, tem que ser aplicado a só quem recebe o piso. Existe uma interpretação mais sistêmica da lei, né, uma interpretação conforme a Constituição, que diz, olha, não adianta eu aplicar o piso apenas para quem ganha o piso, sob pena de quem está mais adiantado na carreira, de repente está ganhando menos de quem está no início da carreira. Né? Então, aplicar o piso com repercussão geral para todas as posições de uma tabela, ou seja, para os servidores mais modernos, para os servidores mais experientes, ele é um desdobramento lógico da lei do piso. Mas existem interpretações e interpretações, né, nesse meio jurídico. Eu não arriscaria aqui dizer qual será a interpretação, né, do magistrado, do juiz ou do tribunal que vai julgar esse mandado de segurança. Nesse caso, o deputado, era possível uma liminar antes mesmo de julgar o mérito? Eu creio que não, Muniz, porque seria de um risco muito grande. Poderia, dependendo da decisão de mérito, né? Se fosse uma decisão contrária a liminar, essa liminar teria já gerado efeitos concretos, né? No sentido do recebimento de salário, e isso poderia ocasionar devolução de recurso ao erário, ou seja, talvez eu não acredito na possibilidade do deferimento de uma liminar, não nesse caso. Ainda do ponto de vista, só para uma compreensão melhor de quem está nos assistindo, o senhor falou aí sobre a relação do repasse constitucional, né, lá atrás.
O ICMS é um dos componentes mais fortes dessa somatória toda? Com certeza, né? É o nosso tributo mais importante, né? A maior parte da receita tributária própria do Estado, sem dúvida alguma, é ICMS, e o ICMS também é uma fração importante do próprio Fundeb, né? O Fundeb, na verdade, são frações de diferentes impostos que você separa, né? Carimba, como a gente costuma falar no popular, para aquela finalidade específica, no caso, a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o Fundeb ele leva parte do FPE, né, das transferências constitucionais da União para o Estado, parte do ICMS, parte do IPVA, do IPI, enfim. Ele é uma cesta, né, de tributos, de impostos. É um pouquinho de cada um, faz aquele montante que é o Fundeb. Então, e o ICMS ele tem um comportamento de crescimento nesses últimos anos, em que, por exemplo, no primeiro trimestre, sempre o primeiro trimestre do ano é responsável por mais ou menos quase 1/3 da arrecadação total do ano, 23% para ser mais preciso. Nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, nunca foi inferior a isso, nunca a arrecadação dos 3 primeiros meses do ICMS foi inferior a 23% do total da arrecadação do ano. E desse ano foi bem maior, né, a do primeiro trimestre desse ano foi bem maior do que do mesmo período do ano passado, e superou a expectativa de crescimento que o governo tinha estabelecido na sua lei orçamentária anual. Entendi. O que nos indica que mesmo que haja uma crise, mesmo com a redução do IPI, mesmo com todas as questões, nós vamos ter um incremento robusto do ICMS, vamos ter um incremento robusto do FPE e, via de consequência, um crescimento também bastante robusto do Fundeb. Deputado, não resta dúvida que nos últimos anos houve um investimento bem maior, mais concentrado na educação. Não só em pagamento de professores, pessoal de apoio de um modo geral, o avanço na construção de novas escolas. Você diz nos últimos anos, nesses últimos 3 anos do governo Gladson? Eu digo nos últimos 20 anos. Se você pegar o que era no início dos anos 2000 para agora, você vai ver que o investimento aumentou bastante, né? Tem razão. E, no entanto, deputado, a gente vê a reclamação geral dos professores, educadores de um modo geral, e a gente vê também, o mais grave é que está aí, é que o nível da educação baixou também. O que está acontecendo, deputado? Olha, Muniz, na verdade, a educação vem batalhando há muitas décadas. Ou melhor, o nível da qualidade do ensino, né? Há mais de 5 décadas, eu diria, meio século, mais de meio século, para que o seu orçamento seja suficiente para fazer esses investimentos que você mencionou de forma contínua, construção de novas escolas, reformas e manutenção de escolas já existentes, transporte escolar, alimentação escolar, enfim, toda a infraestrutura necessária para assegurar o acesso, a permanência dos alunos e também a qualidade do ensino, chamado sucesso, né, dos nossos estudantes. Esse investimento ele vem crescendo de forma gradual, né? O antigo Fundef, por exemplo, criado no governo Fernando Henrique, ele dava conta apenas do ensino fundamental, ele não abrangia o ensino médio e nem a educação infantil. Com o Fundeb, criado no governo Lula, você já expandiu para a educação infantil e também ensino médio. Veio agora, nesse final de 2020, o novo Fundeb, ou seja, que além de continuar dando conta do ensino infantil, fundamental e médio, ele ampliou um pouco os percentuais dos impostos que fazem parte dele e também aumentou o percentual mínimo do gasto obrigatório com salário. Por quê? Porque a remuneração do pessoal da educação, mesmo com esse recurso constitucionalmente garantido, mesmo com tudo isso, é a maior quantidade de funcionários públicos, servidores públicos em todos os estados e municípios são justamente da educação, porque a educação é um esforço grandioso, são muitas escolas, são milhares de alunos. E se você observar historicamente, apesar de ter melhorado nos últimos 20 anos, como você colocou, e eu digo isso muito por conta do Fundef e do Fundeb, o salário do pessoal da educação ainda não atingiu aquela média do salário de um servidor público de outra área com a mesma formação. Então, ninguém quer ser melhor do que ninguém ou estar ganhando mais do que outras carreiras, não é isso. É que o salário do professor ele tem que ser pelo menos próximo, parecido, não diria nem igual, mas pelo menos perto do salário, por exemplo, de um policial militar, ou de um agente da Polícia Civil, ou, enfim, de um servidor, um analista de projetos lá da administração pública, ou um gestor de políticas públicas. O que acontece hoje é que existe uma diferença, uma discrepância muito grande. Essa diferença já foi menor. E nos últimos anos, infelizmente, ela voltou a crescer. Então, o novo Fundeb ele veio para tentar corrigir isso, para dizer, olha, gente,
precisa sim investir na infraestrutura, precisa investir no transporte, na alimentação, na reforma, em bibliotecas, em laboratórios, ou seja, nos insumos necessários para promover a qualidade do ensino, mas é preciso também investir no salário dos professores. Então, nós ainda não chegamos nesse patamar, nós estamos perto. O novo Fundeb foi um passo para nós chegarmos a essa realidade, mas aí precisa da compreensão do governo. Na nossa avaliação, nós da bancada de oposição, entendemos que o governo perdeu a oportunidade de ouro, perdeu a chance que tinha de elevar o salário do pessoal da educação para um patamar ainda não alcançado anteriormente. E, no entanto, por uma série de incompreensões, por uma série de, eu diria até de teimosia, não o fez agora, podendo fazer, e aí nós vamos ter que travar batalhas nos próximos anos para tentar chegar nesse patamar que todos desejamos. Pegando a sua carona aí, deputado, por dever de ofício, eu li e reli o Plano Nacional de Educação e eu vi ali muitos pontos importantes. Acho que foi no governo Dilma, né, no final já, né? Isso. Só que, no que se refere a investimento no professor propriamente dito, eu não sei se por interferência do próprio Congresso, não sei, deixou muito a desejar. Se não foi assim, mas pelo menos foi desproporcional aos outros avanços. O senhor observou isso também? Sim, Muniz. O plano, na verdade, ele estabelece diretrizes, né? Nós temos um plano nacional, metas, né? Estratégias para você cumprir essas metas. E o plano, ele depende por exemplo, os planos de governo, seja quais forem os governos, de esquerda, de direita, de centro, ele precisa seguir aquelas diretrizes gerais, aquelas estratégias, aquelas metas dos planos nacional, estadual e municipal de educação. E, a partir disso, né, fazer um bom planejamento estratégico no sentido de conseguir atingir aquelas metas, conseguir cumprir aquelas estratégias, aquelas diretrizes. Infelizmente, nem sempre isso é tão observado, né? Nós temos ainda legislações estaduais que precisam ser aperfeiçoadas. Nós, por exemplo, aqui no Acre, nós somos uma vanguarda, né? Nós somos pioneiros, por exemplo, na gestão democrática das escolas públicas, na eleição dos diretores de escola, dos membros da direção escolar. Isso já de vários anos, antes mesmo do Plano Nacional estabelecer isso como obrigação. E existem estados hoje que ainda não implementaram a sua lei de gestão democrática. Nós conseguimos implementar aqui as nossas escolas de tempo integral. Há estados que também ainda não dispõem disso. Ou seja, nós avançamos. Você acha importante, fundamental essa história do tempo integral? Sem dúvida alguma, é uma modalidade, né, sem prejuízo das demais modalidades. O ensino regular também é importante. O novo ensino médio que está iniciando agora também é importante, porque traz mais flexibilidade para o currículo, traz mais opções para os alunos. Mas o ensino de tempo integral ele é decisivo para a qualidade da educação. Durante a sua gestão, o deputado, o senhor percebeu que havia digamos assim, uma ligação direta entre a gestão democrática e a melhor qualidade do ensino naquelas escolas onde os diretores eram eleitos democraticamente? Sem dúvida, Muniz, sem dúvida, porque a comunidade passa a se sentir parte também. Quando ela elege o diretor, e claro que não é qualquer pessoa, tem que ser professor ou servidor de apoio, é exigida dele uma formação mínima, é exigido dele um curso de preparação, habilitação, um credenciamento, ou seja, não é uma eleição sem requisitos. Ela é uma combinação entre democracia e meritocracia, né? Os dois critérios que precisam ser observados. E isso representou um salto de qualidade. O investimento em formação de professores, o investimento na gestão democrática, o investimento na infraestrutura, o investimento em melhorias salariais, em ter um PCCR que foi aprovado ali em 99 e foi sofrendo suas modificações ao longo desses últimos anos, né? Já passou da 20ª atualização, né? O PCCR da educação. Né? Isso tem sido decisivo para que a gente melhore. Infelizmente, nesses últimos anos, tudo bem, teve a pandemia prejudicou por conta da suspensão das aulas presenciais, mas eu quero só te dar um dado, Muniz. Nos 20 anos de governo da Frente Popular, nós tivemos 4 secretários de educação, em 20 anos. No governo Gladson, em 3 anos e meio, nós já estamos no 4º secretário. Não tem política pública que aguente a tamanho rodízio, a tamanho rotatividade. A educação precisa de estabilidade, precisa das pessoas saberem quem é quem no tabuleiro de damas. Precisa conhecer os jogos, os jogadores, as peças do xadrez. Hoje, os diretores de escola reclamam para a gente assim, eles vão na secretaria tratar uma coisa na segunda-feira, quando chega na semana seguinte, vai no mesmo setor, já é outra pessoa
que está coordenando. É um troca-troca, é uma dança das cadeiras. Isso é acha que ruim. é prejudicial? É prejudicial, porque não tem continuidade Claro. nos programas, nos projetos. Entra um, sai, dali depois entra outro, sai de novo. Não que sejam pessoas ruins, não se trata disso. Se trata de você ter tempo de esquentar a cadeira e poder mostrar o seu trabalho. Né? E hoje em dia isso não está sendo permitido às pessoas que ocupam lá os diferentes postos de trabalho lá na Secretaria de Educação. No início da nossa conversa, deputado, o senhor falou sobre essa mudança do Fundef para o Fundeb, né? E que houve também um avanço, né? Abrangendo também, fazendo essa abrangência ao ensino secundário, né? Perfeito. Antes era só a educação básica e o ensino fundamental. Isso. Agora, ao avançar para um grau mais elevado, nós não perdemos um pouco lá na base, não? Ou foi possível unir o útil ao agradável? Deu para unir, viu, Muniz? Deu para unir, porque com o Fundeb nós conseguimos, o Fundef, perdão, né? Sim. Nós conseguimos universalizar o acesso do ensino fundamental, né? Do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano. Com o Fundeb, nós estamos caminhando já para declarar a universalização do acesso ao ensino médio. Estamos chegando perto do indicador que acima de 95% de cobertura entre os jovens de 15 a 17 anos. Hoje existe um gargalo gigantesco na educação infantil, que é responsabilidade dos municípios. Aí eu chamo a atenção, por exemplo, em Rio Branco. Rio Branco, o ex-prefeito Marcos Alexandre fez um investimento gigantesco em creches, né? Inaugurou 12 novas unidades de creche pré-escola. E estabeleceu parceria, por exemplo, com as obras sociais da Diocese. Qual não foi minha surpresa esses dias, conversando com o padre Jairo, que é o reitor, responsável pelas obras sociais da Diocese, depois do bispo Dom Joaquim, ele é a pessoa que está ali à frente dos trabalhos. Sim. E ele me relatando, dizendo, olha, a nossa parceria de educação infantil com a Prefeitura de Rio Branco só vai até o final desse ano, de 2022, porque nós não temos condição de tocar uma parceria, porque, veja, com todo o investimento de inaugurar 12 novas creches, ainda assim, educação infantil, creche pré-escola, é hoje o pior indicador de cobertura. Entendi. Enquanto no fundamental nós temos mais de 98% de crianças atendidas e no médio mais de 90%, na educação infantil não passa de 35%, Entendi. Ou seja, Entendi. Falta vaga. Claro. Aí você tinha que aproveitar uma parceria como essa com a Diocese e abraçar com toda a força, né? E não extinguir como o prefeito Bocalão está fazendo agora. Deputado, nosso tempo acabou, mas em 30 segundos, é importante isso, a sua opinião. O PENAEC, que é o Plano ou Programa Nacional de Educação da Idade Certa, ele estava incluso já no início ou veio depois como uma meta, como uma diretriz? Veio depois, né, do plano, quando se estabeleceu, né, aquela necessidade de alfabetizar até no máximo dos 8 anos de idade. Funcionou até um certo tempo, agora deu uma caída, viu, Muniz? Mas é preciso, né? É necessário, era um programa belíssimo que infelizmente está sofrendo um pouquinho das pernas. Mas não é à toa, né? A gente viu aí esses escândalos no MEC, né? Pessoas pedindo propina de prefeitos para ser pago com barra de ouro, escândalos na venda de ônibus superfaturado. Não tem como funcionar, tanto é que o ministro caiu. Vamos ver se esse que está assumindo hoje, que foi anunciado hoje, né, pelo presidente da República, vamos ver se ele vai dar conta do recado ou se a roubalheira vai continuar. Ok, conversei aqui com o deputado Daniel Zen, líder da bancada do PT na Assembleia. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Prazer foi meu, Muniz. É sempre uma satisfação a gente estar por aqui. Desculpa hoje a gente se entrar muito na educação, mas Imagina, é necessário, é necessário, é uma pauta importante. Claro. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a jornalista Jane Vasconcelos. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Criatividade. Você é criativo ou não? Daqui a pouco a gente vai saber se você é criativo. Às vezes tem gente que é criativa e não sabe, né? Exatamente. Agora são 13 horas e 47 minutos. Até já.